Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Díbulo Calabria, o idealizador do Advocacia Sem Burocracia. Hoje a dica é de ordem prática. É muito diferente, infelizmente, do que a teoria preconiza. Isso exemplifica muito bem aquela máxima de que na teoria a prática é bem diferente. Com o processo eletrônico, a gente sabe que ficou desnecessário, não é mais obrigatório que quando se agrave de instrumento, seja necessária aquela comunicação para o juízo da vara, nos 3 dias para comunicar do recurso. Pois bem, e se eu falar para vocês que essa comunicação ela não está prejudicando o recurso de ordem direta, mas ela está prejudicando de ordem indireta? Como é que está acontecendo na prática? E cuidado com isso, pessoal. Cuidado com isso. Atenção nessa dica para não prejudicar o processo e não ter que explicar ao cliente que o processo foi arquivado por um erro de terceiro. Não é um erro do advogado, isso é um erro que vem acontecendo no âmbito da justiça. Na prática vem acontecendo o seguinte: notadamente naqueles processos em que se pede uma liminar ou então um pedido início litis de deferimento da justiça gratuita, o juiz vem indeferindo ou então ele condiciona que a pessoa, a parte, através do advogado, pague as custas. Nesse tipo de situação, ele condiciona e diz: acaso não seja pago, indefiro, e em caso de indeferimento, arquive-se com baixa na distribuição. O que é que o advogado faz? Em razão do indeferimento, ele recorre através de agravo de instrumentos e em razão disso ele espera que seja concedido pelo tribunal a justiça gratuita. E aí vai a dica: quando você agravar nesse tipo de situação, comunique ao juiz da vara, objeto da decisão do recurso de agravo. Por quê? Se você não avisar que o agravo ele foi interposto, nesse prazo que ele deu para você pagar as custas a complementar, se você não comunicar que houve o agravo, que ele foi interposto, o juiz vai arquivar o processo. Porque o juiz não vai ter a necessária informação que deveria ter, ele deveria ter o acesso, o PJE do piso deveria se comunicar, entre aspas, com o PJE do segundo grau, para saber que houve um recurso e aguardar a decisão, sobretudo em razão do efeito suspensivo. Mas na prática o juiz da vara ele vem cancelando a distribuição do processo, porque naquele intervalo de tempo a parte não recolheu as custas em razão do agravo. E nessa situação, quando o desembargador ele se depara com um recurso que vai julgar, o processo principal foi arquivado. Então o que acontece? O recurso de agravo de instrumento ele perde o objeto. Então fica aqui a dica, pessoal. Agravou, comunica ao juiz de piso. Mas aí vão dizer: Díbulo, a lei do processo eletrônico diz que não precisa, é desnecessária a comunicação para o recurso em razão da não necessidade pela inadmissibilidade. De fato, não vai ser inadmissível o recurso. Mas o outro lado da moeda é que a não comunicação vai fazer com que o juízo da vara, pelo não conhecimento do recurso de agravo, ele arquive o processo e na prática, arquivando o processo, o recurso de agravo de instrumento ele é prejudicado. Então tá certo? Comunique ao juiz de piso. E na oportunidade aproveite para justificar um pedido de reconsideração da decisão. Tá bom? Sigam a gente aí nas redes sociais, a gente tem Instagram e YouTube. Estamos também iniciando aqui o TikTok, Advocacia Sem Burocracia. Um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus.